Que noite, meus amigos! O Corinthians conseguiu um baita resultado em Curitiba, vencendo o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0 e largando na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Não foi apenas uma vitória simples, foi uma demonstração de força num torneio em que o time tem se mostrado cada vez mais competitivo. O Guinegão deixou a marca dele de novo, o Mateuzinho foi gigante na lateral, o Hugo Souza fechou o gol e o time volta para São Paulo com uma vantagem que pode ser decisiva. É incrível observar como esse Corinthians, que tanta gente apontava como frágil, está se transformando em um time copeiro de verdade. O Dorival Júnior, que conhece cada detalhe desse torneio, parece estar conduzindo a equipe num caminho seguro. Ele já venceu a competição 3 vezes, sabe como jogar esse tipo de confronto e vai aos poucos moldando a cara do timão. Esse resultado fora de casa foi enorme, não só pelo placar magro, mas pelo peso do jogo. O Corinthians chega para a volta precisando apenas de um empate para avançar à semifinal, e se perder por um gol de diferença ainda leva a decisão para os pênaltis. A pressão agora está toda no lado do Atlético, que vai ter de sair para buscar a vitória em Itaquera. E vamos combinar, ganhar na Neoquímica Arena, diante da Fiel empurrando o time, não é nada fácil. O Corinthians pode até não estar brilhando no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil tem uma postura completamente diferente, muito mais estratégica, mais focada e letal. O jogo em si foi mais complicado do que muita gente imaginava. O Atlético tentou se impor com velocidade, principalmente explorando os espaços entre linhas, mas esbarrou em duas grandes dificuldades: a segurança de Hugo Souza e a garotada corintiana que não se intimida em jogos grandes. O Guinegão, com apenas 18 anos, mostrou novamente que não sente a pressão. Foi o terceiro jogo em que ele deixou a sua marca e, sinceramente, fica difícil entender como ele ficou tanto tempo esperando uma oportunidade. Enquanto isso, nomes como Romero, Tales e Héctor Hernandes recebiam minutos preciosos e não correspondiam. O futebol castiga, e o tempo que se perdeu com eles poderia ter sido usado para dar rodagem ao menino que hoje é uma das peças mais importantes desse ataque. E não é só o Guinegão. O Kaique, com 21 anos, também vem mostrando que pode ser útil. É verdade que ele não tem sido tão decisivo quanto o companheiro, mas entrega a movimentação, participa das jogadas e merece a confiança. É impressionante como às vezes a solução está na base, mas os clubes insistem em apostar em medalhões caros que não rendem. Esse jogo foi mais uma prova disso, a molecada resolveu e mudou o patamar ofensivo do Corinthians. Agora, se tem uma situação que preocupa, é a lesão do Mateuzinho. Ele vinha jogando demais, foi decisivo com uma assistência no gol, mas acabou deixando o campo com dores no segundo tempo. As primeiras informações são de que não parece ser nada grave, que ele saiu mais por precaução, mas enquanto o exame não sai, a torcida fica apreensiva. Afinal, quando ele não está em campo, o sistema defensivo do lado direito sofre bastante. E quando entra o Félix Torres, aí a coisa complica. Não é questão de falta de esforço, é de qualidade mesmo. Ele compromete, erra posicionamento, dá espaços e transmite insegurança para toda a defesa. Futebol de alto nível não permite esse tipo de vacilo, ainda mais em mata-mata. O Corinthians precisa encontrar soluções rápidas para esse setor, porque não dá para depender de improvisos que podem custar caro. Falando de quem esteve em campo, o Mateuzinho merece todos os elogios. Ele se desdobra o tempo inteiro, corre o campo todo, apoia no ataque, volta para recompor e ainda tem coragem para tentar jogadas arriscadas. Claro, às vezes peça pelo excesso, como já vimos em faltas desnecessárias ou até no pênalti cometido contra o Bahia, mas é notável o quanto ele cresceu e está se firmando como um dos melhores laterais do país no momento. Do outro lado, o Matheus Bidu também foi bem, dando equilíbrio ao time e mostrando evolução. No meio-campo, a ausência de Ranieri foi sentida. Sem ele, o Atlético encontrou alguns espaços perigosos. O Charles, que deveria dar conta da função, foi muito mal, errou passes bobos e entregou bolas perigosas. Já o Bidon tem talento, sabe se movimentar e ler o jogo, mas precisa ser mais incisivo. Parece que falta aquele tempero de ousadia, de arriscar mais, de tentar o passe que quebra linhas. O torcedor vê que ele tem potencial, mas fica a sensação de que ele pode dar muito mais. O Garro, por sua vez,
foi fundamental. Mesmo jogando com dores, ele não se esconde. É o tipo de jogador que encara, chama a bola, busca finalizações e distribui jogo. É diferenciado, desses que você percebe de cara que tem algo especial. E se o Garro ajudou lá na frente, quem garantiu lá atrás foi o Hugo Souza. Que goleiro, meus amigos! Chamado para a seleção, ele mostrou por que merece a confiança. Fez uma defesaça em cobrança de falta e outra num cabeceio a queima-roupa que poderia ter mudado completamente a história da partida. Foi seguro, firme, transmitiu confiança e segurou o resultado. A vitória de 1-0 tem a assinatura dele. O Atlético até tentou pressionar, principalmente depois que percebeu os espaços na intermediária corintiana. Teve volume, chegou algumas vezes, mas faltou qualidade na tomada de decisão. Steve Mendonça corria bastante, mas errava no último passe ou na escolha da jogada. A equipe da casa respeitou demais o Corinthians no início, ficou recuada, e quando tentou sair, já estava atrás no placar. Esse respeito acabou sendo fatal, porque deu tempo para o Timão se organizar e jogar do jeito que queria. No segundo tempo, o Dorival foi muito feliz nas mexidas. Sacou o Charles, que não estava bem, e o Kaique, colocando o Vitinho e o Kaká. Essas mudanças mudaram o panorama do jogo. O Vitinho entrou muito bem, mostrando qualidade e se tornando uma peça importante. Ele ficou mais de 2 meses sem atuar, mas está recuperando o ritmo e, quando pega na bola, a gente percebe que é diferenciado. Ele pode não ser titular absoluto de cara, porque ainda tem Memphis e Yuri brigando por posição, mas o importante é que agora o Corinthians tem banco, tem opções. Isso é fundamental em competições longas. A jogada do gol saiu justamente depois dessas alterações. O Vitinho, pelo lado esquerdo, fez uma inversão de jogo sensacional para o Mateuzinho, que dominou e serviu o Guinegão. O menino não desperdiçou e colocou o Timão em vantagem. Uma jogada que mostra como pequenas mexidas táticas podem mudar completamente o destino de uma partida. O Dorival sabe disso, é experiente, entende o que cada momento pede e mostrou de novo que tem o grupo na mão. O sistema defensivo também ganhou força com a entrada de mais um zagueiro, formando uma linha de 3 que deu segurança contra o Atlético. Claro que nem tudo funcionou, especialmente quando Félix Torres passou a ser explorado, mas, no geral, a estratégia foi eficiente. O Corinthians jogou com o que tinha, cobriu as deficiências e explorou as virtudes. É esse tipo de postura que transforma um time em candidato ao título. O adversário ainda reclama de um gol anulado, mas a arbitragem acertou. Houve toque de mão na origem da jogada e não tinha como validar. Reclamação de time derrotado, normal em jogos de mata-mata, mas nada que mude a análise. O Corinthians voltou para casa com um resultado enorme, com confiança em alta e com a sensação de que pode ir muito longe nessa Copa do Brasil. E falando do que vem por aí, a discussão sobre o Corinthians e os Neymarvites, ou os Nems, está agitando bastante o torcedor. A negociação é monumental, 700 milhões por 10 anos para os direitos da Neoquímica Arena. É dinheiro que resolve, que quita a dívida do estádio, que dá estabilidade financeira ao clube e abre caminho para pensar grande. Comparações com o Pacaembu são inevitáveis, mas não se sustentam. Enquanto o Pacaembu foi vendido por um valor menor e em um prazo maior, a proposta corintiana é realmente robusta e estratégica. 70 milhões por ano, durante 10 anos, permite ao clube respirar, investir na base, no time principal e ainda projetar uma temporada sem apertos financeiros. É um passo enorme para o Corinthians, que mesmo atravessando momentos de turbulência política, encontrou força para se organizar dentro e fora de campo. Voltando à bola, o Corinthians segue mostrando evolução clara sob o comando de Dorival. A organização defensiva, a compactação entre linhas, a leitura do jogo e a capacidade de ajustar o time durante a partida são evidentes. Ele demorou para confiar nos jovens, demorou para abrir espaço para a base, mas agora que encontrou equilíbrio entre experiência e juventude, o Corinthians está mais leve, mais ousado e, principalmente, mais competitivo. A alternância entre jogadores consolidados e promessas da base cria um grupo dinâmico, que se reinventa a cada jogo, e isso se percebe no rendimento dentro de campo. O Guinegão, o Kaique,
O Vitinho e até o Garro dão outra dimensão ao ataque corintiano, enquanto Hugo Souza dá confiança atrás, tornando a equipe sólida em todos os setores. É incrível observar como o Corinthians supera dificuldades. Sem Ranieri, com Charles mal em campo, com o lado direito comprometido e ainda assim consegue segurar a pressão adversária e sair com a vitória. O time tem resiliência, tem jogadores que se destacam nos momentos certos, e tem um treinador que entende exatamente o que precisa fazer para cada confronto. A Copa do Brasil não perdoa vacilos, é mata-mata puro, e o Corinthians está jogando com inteligência, sabendo que cada vitória fora de casa significa muito mais do que 3 pontos, significa vantagem psicológica, significa segurança para decidir em casa. Outro ponto que chama atenção é a leitura tática do Dorival. Ele ajusta o time conforme a necessidade, usa inversões, libera os alas, mexe no meio-campo e muda o posicionamento ofensivo de acordo com o adversário. Quando Vitinho entrou, o Corinthians ganhou velocidade, criatividade e capacidade de furar linhas. Ele se movimenta, oferece opções de passe e participa da construção das jogadas. Isso, junto com o Guinegão e o Mateuzinho, mostra como o time consegue ser vertical e agressivo mesmo sem grandes estrelas titulares. A juventude está sendo a solução em campo, e o Dorival está aproveitando cada minuto desses talentos. O Hugo Souza merece destaque especial novamente. Não é apenas a defesa espetacular em cobrança de falta ou no cabeceio a queima-roupa, é o nível de concentração e segurança que ele transmite ao restante do time. Quando você tem um goleiro assim, a equipe inteira joga com mais confiança. A defesa não precisa se preocupar excessivamente, o meio-campo pode arriscar mais, o ataque pode jogar mais solto. Um goleiro de nível internacional muda o patamar de qualquer equipe, e Hugo Souza tem feito isso no Corinthians. E mesmo com o placar magro, a vitória foi construída de forma sólida. O Atlético Paranaense tentou pressionar, buscou explorar as fragilidades do time visitante, mas encontrou um Corinthians organizado, paciente e letal na hora certa. Cada erro do adversário foi punido, cada oportunidade aproveitada. É um time que aprendeu a jogar essas partidas de estratégia, essas partidas que exigem inteligência e não apenas força física. É uma lição de maturidade, ainda mais considerando que muitos dos protagonistas têm menos de 22 anos. No ataque, o Guinegão está iluminado. Ele não apenas marcou o gol decisivo, como participou de todas as jogadas importantes, abrindo espaços, atraindo marcadores e permitindo que seus companheiros tivessem liberdade para atuar. A combinação entre ele e Vitinho, Mateuzinho e Garro mostra como o Corinthians tem repertório ofensivo. Não depende de um único jogador, não depende de experiência, depende de qualidade, disposição e criatividade. É um ataque que, mesmo jovem, assusta qualquer defesa. E o Dorival soube usar muito bem essa rotação. Tirou quem estava mal, colocou quem poderia mudar o jogo e ajustou o time no momento certo. Não é sorte, é trabalho, é experiência e leitura de jogo. Ele entende como cada jogador se comporta, sabe os momentos em que o time precisa se fechar e quando deve abrir espaço para o ataque. E mesmo com limitações, como a ausência de titulares e problemas físicos, ele consegue extrair o máximo de cada atleta. O Corinthians está mais forte taticamente, mais confiante e mais consciente de suas virtudes. Falando da evolução do time, não dá para deixar de lado a consistência da dupla de laterais. Mateuzinho e Bidu estão jogando demais, apoiando, recompondo, oferecendo opções e mantendo o equilíbrio. Mateuzinho, em especial, tem um rendimento impressionante. Está rápido, inteligente, certeiro nos cruzamentos e com uma leitura de jogo que impressiona. Quando o time precisa atacar, ele participa. Quando precisa defender, ele cumpre sua função com qualidade. Esse tipo de jogador é ouro em competições mata-mata. E a diferença do Corinthians não está apenas no campo, mas também fora dele. A gestão está encontrando soluções financeiras, como a negociação dos NEMs, e isso traz segurança para que o treinador trabalhe sem pressões externas. Quando o clube equilibra as contas, dá respaldo para o time, para a comissão técnica e para os jovens se desenvolverem. Isso cria um ciclo positivo, time melhor, resultados melhores, confiança elevada e torcida motivada. Voltando ao jogo, a pressão do Atlético não resultou em gols por mérito corintiano e por sorte.
Cada bola interceptada, cada marcação bem posicionada, cada passe correto no momento certo contribuiu para assegurar o resultado. O Corinthians mostrou maturidade para não se desesperar, paciência para esperar a hora certa de atacar e inteligência para não se expor desnecessariamente. É esse tipo de postura que transforma uma vitória simples em um resultado estratégico de peso. O time também mostrou repertório ofensivo. Não é só a juventude que brilha, mas a movimentação coletiva. Cada inversão, cada triangulação, cada passe entre linhas foi pensado para abrir espaço e criar oportunidades. A parceria entre os mais jovens e os mais experientes deu solidez e criatividade. O Corinthians não depende de um craque, depende de um coletivo coeso e talentoso. A experiência de Dorival é visível também na leitura do adversário. Ele entendeu que o Atlético poderia se empolgar com o início do jogo, que poderia expor espaços atrás, e soube explorar cada detalhe. A substituição do Kaique pelo Vitinho não foi apenas necessária, foi genial. O time ganhou outra dimensão, mais velocidade, mais precisão, mais inteligência para atacar e se proteger. A mexida não mudou apenas nomes, mudou a cara do Corinthians dentro de campo. E é impressionante como o time consegue manter foco mesmo com pressão da torcida adversária. O Atlético pressionou, tentou aproveitar cada lance, mas encontrou um Corinthians organizado, paciente e que soube transformar oportunidades em resultado. O placar magro não diz tudo, mas o que o time mostrou em campo é o que realmente importa: inteligência, organização e capacidade de decidir nos momentos certos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No mundo do futebol brasileiro, rumores e boatos circulam com uma velocidade impressionante. E desta vez os holofotes se voltam para um movimento que promete abalar as estruturas do cenário nacional. Felipe Coutinho, atualmente vestindo a camisa do Vasco da Gama, estaria prestes a assinar contrato com o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e com maior torcida do país. Fontes próximas ao atleta sugerem que a negociação teria avançado de forma acelerada nas últimas semanas, com representantes das duas partes se reunindo em encontros sigilosos e discretos, longe do alcance da imprensa. O boato ganhou força após o próprio Pedrinho, ídolo e artilheiro do Vasco, se despedir publicamente, demonstrando um misto de emoção e esperança de que Coutinho possa brilhar ainda mais no Corinthians, reforçando a narrativa de que sua saída está praticamente definida. No universo esportivo, essas movimentações sempre geram debates acalorados entre torcedores, analistas e ex-jogadores, que tentam antecipar o impacto de uma transferência dessa magnitude. A torcida do Vasco, embora entristecida, já se prepara para aceitar a inevitabilidade de perder um talento que, nos últimos meses, mostrou desempenho acima da média e se tornou peça fundamental em jogos decisivos. Por outro lado, a nação corintiana se mostra ansiosa, vislumbrando a possibilidade de contar com Coutinho para reforçar seu elenco em competições nacionais e internacionais, trazendo esperança e expectativas renovadas para a temporada. O clima de despedida e expectativa tomou conta das redes sociais nos últimos dias, com Pedrinho publicando uma mensagem carregada de emoção, agradecendo a Coutinho por sua dedicação e torcendo para que ele tenha sucesso em sua futura jornada pelo Corinthians. Essa manifestação deixou claro que, além do aspecto profissional, existe um vínculo de amizade e respeito entre os atletas, fortalecendo ainda mais o rumor sobre a iminente transferência. Especialistas em mercado da bola apontam que, caso a negociação se concretize, o Corinthians estaria adquirindo não apenas um jogador de qualidade técnica inegável, mas também alguém capaz de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do clube, o que poderia trazer resultados imediatos. O burburinho em torno do assunto ainda envolve possíveis valores da transferência, cláusulas contratuais e até mesmo impactos em futuros jogos, mas nada disso foi oficialmente confirmado pelas diretorias. Enquanto isso, torcedores do Vasco expressam um misto de frustração e gratidão, reconhecendo a importância de Coutinho para a equipe, ao mesmo tempo em que se preparam para sua ausência. Entre as apostas de especialistas e comentaristas, muitos acreditam que a chegada de Coutinho ao Corinthians pode alterar significativamente o equilíbrio de forças no Campeonato Brasileiro, trazendo mais competitividade e novas estratégias de jogo, criando um ambiente de expectativa e ansiedade em todos os estádios do país, enquanto o futuro do atleta se mantém cercado de especulações e entusiasmo.
Os corredores do Corinthians, segundo rumores, já estariam preparando tudo para a chegada de Felipe Coutinho, com treinadores e preparadores físicos estudando seu perfil técnico e tático para integrar o jogador rapidamente ao esquema da equipe. Fontes internas indicam que o clube vê na contratação uma oportunidade de fortalecer a linha de ataque e agregar criatividade ao meio-campo, explorando a capacidade de Coutinho em conduzir a bola, realizar passes precisos e participar ativamente da construção das jogadas. Ao mesmo tempo, o clima nos bastidores do Vasco sugere uma mistura de melancolia e otimismo, já que a saída de um talento promissor sempre traz desafios, mas também abre espaço para que novas revelações despontem. A torcida corintiana, ansiosa, acompanha cada rumor com atenção, criando uma expectativa quase palpável em torno do futuro desempenho de Coutinho, imaginando combinações de passes e jogadas decisivas que poderiam mudar os rumos de partidas importantes. Em entrevistas não oficiais, jogadores do Corinthians teriam expressado entusiasmo com a possibilidade de trabalhar com Coutinho, destacando não apenas sua habilidade, mas também o caráter e a disciplina do atleta, que, segundo relatos, influencia positivamente o ambiente de vestiário. Esse cenário reforça a ideia de que, caso a transferência se confirme, teremos não apenas um reforço de peso, mas um novo capítulo na história de ambas as equipes, carregado de emoção, rivalidade e expectativa, tornando cada partida uma oportunidade de testemunhar a consolidação de um talento em um novo palco, com repercussões que certamente ultrapassarão os limites das 4 linhas e alcançarão torcedores de todas as regiões do Brasil. Enquanto a especulação continua a ganhar corpo, analistas de futebol não param de discutir os possíveis efeitos da transferência de Coutinho para o Corinthians, especialmente no contexto da disputa pelo título brasileiro. Com a saída de um jogador tão influente do Vasco, a equipe carioca precisará reorganizar suas estratégias, explorar novas combinações de ataque e potencialmente apostar em jovens talentos para suprir a lacuna deixada por Coutinho. Por outro lado, o Corinthians ganha não apenas em termos técnicos, mas também em moral e confiança, já que a chegada de um jogador renomado é sempre interpretada como um sinal de ambição e investimento em resultados imediatos. Os rumores sobre os valores envolvidos e a duração do contrato adicionam ainda mais especulação ao ambiente esportivo, com torcedores de ambos os lados tentando decifrar cada pista e cada comentário feito por dirigentes ou atletas, em busca de confirmação. Além disso, o cenário provoca uma reflexão sobre o impacto psicológico dessas movimentações, já que jogadores em transição precisam lidar com expectativas elevadas, pressão da mídia e adaptação a novos colegas e sistemas de jogo. Em clubes como Vasco e Corinthians, onde a torcida exerce influência intensa e constante, a chegada ou saída de um jogador como Coutinho transcende o campo, afetando diretamente a atmosfera, o moral da equipe e, sobretudo, a percepção de sucesso em curto prazo, criando um ambiente carregado de emoção, especulação e, inevitavelmente, de ansiedade coletiva. Por fim, a narrativa envolvendo Felipe Coutinho, Pedrinho e as possíveis negociações com o Corinthians continua a alimentar rumores e discussões apaixonadas entre torcedores, jornalistas e especialistas. A despedida de Pedrinho, recheada de sentimentos mistos, reforça o caráter humano e emotivo do futebol, lembrando que por trás das cifras e contratos, existem relações de amizade, respeito e admiração. Enquanto isso, o burburinho sobre a chegada de Coutinho ao Corinthians mantém as redes sociais em ebulição, com debate sobre a titularidade, o impacto em jogos decisivos e a química com outros jogadores do elenco. Analistas ressaltam que, mais do que uma simples transferência, o episódio pode marcar uma redefinição tática para ambas as equipes, exigindo adaptação, criatividade e resiliência. O ambiente esportivo, sempre sensível a rumores e especulações, encontra aqui um exemplo clássico de como a informação, mesmo não confirmada oficialmente, pode moldar percepções, influenciar estratégias e movimentar torcidas. A torcida do Vasco, ainda que saudosa, demonstra gratidão pelo desempenho de Coutinho, enquanto a nação corintiana se prepara para vivenciar o que muitos esperam ser o início de uma nova era, com jogos emocionantes, conquistas possíveis e, sobretudo, a promessa de ver um talento florescer em um novo cenário, transformando rumores em expectativas palpáveis e sonhos compartilhados por milhares de fãs apaixonados por futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas.
Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!